Oscar Vilhena, foi um prazer. Dr. Lucas D'Andrea, por favor. Eu já te ajudei hoje, né? Eu vou ajudar na minha. Bom dia. Muna, assuma. Vem aqui, doutora Muna Zay. Aqui conhece o tema mais do que todos nós. Aqui escreveu até um livro sobre isso. Legal. Vem aqui, Muna. Bom dia a todas e todos. O Instituto dos Advogados promove hoje mais uma atividade da Comissão de Direitos Humanos do Instituto. Nós teremos a presença aqui, eu sou Belisário dos Santos Júnior, nós teremos a presença aqui do Dr. Luiz Antônio Alves de Souza, que é advogado, foi meu companheiro no governo Covas e é diretor administrativo do IASP. Nós teremos o Dr. Lucas D'Andrea Pereira Souza, que é médico formado pela Universidade de São Paulo, neurologista pelo Hospital das Clínicas, especialista em neuropsiquiatria, e vai nos ajudar. Jovem desse jeito, ele vai nos ajudar a falar sobre envelhecer. E nós temos a Muna Zay aqui, né? Quem não conhece a Muna Zay é assistente social, professora universitária de políticas sociais e autora de um livro, Envelhecer. Que delícia! Muito obrigado, querida. Então, esse tema de hoje, nós estamos, como sempre fazemos, estamos gravando. Esse tema pode ser acessado para trabalhos, pesquisas. Nós estamos discutindo quem receberá essa gravação, mas seguramente podem ser sindicatos, escolas, enfim, como sempre a gente faz. O nosso presidente, Muna, Dr. Diogo Leonardo, ele faz questão que a Comissão de Direitos Humanos trate de temas que, embora não sejam estritamente técnicos, assim, jurídicos, mas são temas que nos incomodam a todos, o que nos incomodam, o que nos interessam a todos, toda a cidadania se interessa, e esse é um dos temas, se você sabe disso, esse é um dos temas importantes. Nós idosos, nós idosos não queremos só políticas assistenciais, nós queremos, meu caro, você lembra tanto, né? Eu olho para você e vejo Raimundo Pascoal Barbosa, a gente quer dignidade, a gente não quer condescendência. As pessoas, num determinado momento, começam a falar no diminutivo com a gente, né? Amanhã você vai ver o riozinho, a cachoeirinha. Falei, para com essa história. Caramba, fala... Porque a tendência é a quem não se apercebe tratar o velho como criança. E nós não somos crianças, né? Eu ontem, escrevendo um artigo, percebi e fiz constar quantos filósofos, quantos escritores, quantos advogados, médicos, não é? Quantos políticos, presidentes criaram, depois de idosos, considerados idosos, criaram tantas políticas, escreveram tantas obras, escreveram tantas defesas, né? Operaram tantas curas, não é? Então nós devemos muito, muito, muito às pessoas que hoje consideramos idosos. Nós não queremos ser idosos, nós queremos ser pessoas.
Nós queremos ser pessoas que, sim, com muita experiência. Muito bem. Enfim, Bem mesmo. e agora eu vou dar a palavra. Nós escolhemos esse tema, escolhemos as pessoas que viriam aqui, pessoas que conhecem o tema e que podem produzir falas que interessem depois aos que foram ver, aos que estão aqui, que digam respeito à nossa vida cotidiana, né? E escolhemos a doutora Edi, que vinha presidir a mesa, é a nossa vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos, ficou parada na chuva. Ela é jovem, ela é jovem, né? Ela ficou parada na estrada, né? Teve que dar meia volta e voltar para casa. Enfim, eu quero passar a palavra agora ao bom dia, doutor Luiz Antônio Alves de Souza, que é um advogado de extrema sensibilidade, E nós nos cruzamos no governo Mário Covas e criamos já tínhamos e reforçamos uma amizade, e ele seguramente proferirá palavras que nos acolham, né, como nós estamos conversando agora, que nos acolham e que nos deem uma dimensão mais clara do que é esse processo sobre o qual nós vamos falar hoje. Luiz Antônio, por favor. Bom dia a todos. Independentemente das boas-vindas dadas pelo nosso presidente da Comissão de Direitos Humanos, em nome da própria diretoria, gostaria de agradecer àqueles que aqui estão e os que verão esse nosso evento depois de gravado. O IASP tem realmente se debruçado sobre alguns temas. A Comissão de Direitos Humanos tem trazido a debate temas como o feminicídio, como o bullying, cuja divulgação fora do âmbito jurídico tem sido espetacular. Então nós estamos dando continuidade a esse programa. Bom, de minha parte, eu sou advogado, vou falar um pouco sobre alguns aspectos jurídicos do tema, mas eu gostaria de lembrar que nas sociedades antigas, em algumas sociedades ainda tidas como primitivas, o idoso recebe uma posição especial pela sua experiência, né, por aquilo que pode ser aquele conselho que tem aquele istmo de autoridade, que não é que seja obrigatório, mas que é muito difícil de ser recusado. Isso foi perdendo paulativamente no tempo a sua importância, principalmente a partir da Revolução Industrial, quando se passou a vender a força de trabalho, e o idoso, nesse particular, tem talvez menos a oferecer do que os demais, a força mais jovem. Essa coisa está se invertendo, como nós vemos, inclusive, nos próprios cálculos da Previdência. O número de idosos cresceu, né, trazendo o que hoje se chama de problema sério da Previdência, e que talvez tenha sido realmente só um reflexo daquilo que iria efetivamente acontecer. Mas, do ponto de vista jurídico, o idoso só entra na nossa legislação a partir da Constituição de 88. Antes de 88 não há menção. Na Constituição do Império não tinha nem menção sobre a família. A primeira Constituição republicana, de 1889, só se preocupou em transformar a validade do casamento civil, que, como o Império era umbilicalmente ligado à Igreja Católica, né, o casamento que valia era o religioso. Só com a Constituição Republicana de 88 é que o casamento civil entra na ordem jurídica brasileira. A Constituição de 34 tem a primeira norma constitucional a respeito da proteção à família. Mas
Que família? A família constituída pelo casamento indissolúvel, que foi um lobby feito pela Igreja Católica. Em 1934, quando a Constituição foi promulgada pelo governo getulista, já estava em vigor desde 16 o Código Civil Brasileiro, que regulava o casamento civil. Então, talvez a Igreja e as forças religiosas naquela ocasião tenham percebido que uma lei ordinária como o Código Civil poderia ser reformada mais facilmente do que uma norma constitucional. E inseriram na Constituição a indissolubilidade do casamento. Isso passou por 1937, foi mantido na Constituição de 1946, né, o mesmo vínculo e os efeitos civis do casamento religioso. Foi para 1967, na primeira Constituição militar, e depois também mantido na Constituição de 67, acrescentou que remeteu à lei a assistência à maternidade, à infância e à adolescência, que até então também não tinham ingressado na Constituição. E em 69 manteve o mesmo dispositivo, trocou o número, o artigo, mas manteve o mesmo dispositivo. Então, só mesmo com a Constituição de 88, né, alterada pela emenda constitucional de número 65, no título da ordem social foi instaurada a proteção à família, à criança, ao adolescente e ao jovem, bem como no artigo 230, o amparo. Interessante notar, o amparo aos idosos, como dever do Estado, da sociedade e da família. Ao dispor que isso é um dever do Estado, da sociedade e da família, a Constituição estabelece um sujeito ativo, o idoso, e um sujeito passivo, aquele que tem o dever, que tem a obrigação legal de garantir esse dever, que é o Estado, a sociedade e a família. Em que sentido? Amparando, assegurando, é importante o termo, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida. Veja, como falou o Dr. Belisário, o sentido da Constituição não é nenhum benefício especial. O sentido é de um reconhecimento daquilo que o hoje idoso contribuiu com a construção da sociedade brasileira. É nesse sentido, inclusive, que eu chamaria a atenção para o parágrafo 2º, que diz: aos maiores de 65 anos é garantida a gratuidade dos transportes coletivos urbanos. Essa norma tem, para mim, um especial relevo, porque ela surgiu antes da Constituição. Enquanto programa político, surgiu antes da Constituição de 88. Surgiu no governo Mário Covas, entre 82 e 84. Você estava no governo? Eu estava no governo Mário Covas, prefeitura. E o então prefeito Mário Covas teve uma reunião com os empresários, que até o professor Zé Afonso lembra no seu livro, que ele participou dessa reunião, falando sobre atribuir a gratuidade aos idosos no transporte coletivo de São Paulo, porque era esse o alcance, né, do prefeito. E os empresários se negaram, simplesmente se negaram, né, e publicaram uma nota, né, nos jornais, né, transformaram em pública uma ameaça de cessar a prestação de serviços se essa proteção aos idosos fosse adotada. E a mim coube, que eu era assessor do professor Zé Afonso na Secretaria dos Negócios Jurídicos, elaborar o parecer que ficou depois conhecido pela intervenção da então CMTC nas empresas de ônibus. Certo? Eu mostrei as razões jurídicas pelas quais aquela ameaça era antijurídica e que poderia originar a intervenção
nas empresas de ônibus. O que foi feito? O prefeito decretou a intervenção, assumiu o comando de 10 empresas de ônibus, dentre as que prestavam serviço no estado de São Paulo, e essa intervenção mostrou-se jurídica, foi submetida ao tribunal, e o tribunal reconheceu que o Estado poderia fazer isso. Para quê? Para garantir a gratuidade do transporte coletivo aos idosos antes de 88. Então, depois, obviamente, sendo líder do maior partido na Constituinte, né, creio que o senador, o então senador Mário Covas, pôde inserir na Constituição, e está, eu consultei os anais, está desde a primeira versão, está já essa proteção aos idosos e a garantia do transporte coletivo urbano. E desde então, isso se deve a uma política do prefeito Mário Covas. Já idoso. Causa-me uma certa emoção falar desse tema. Mas enfim, gente, isso foi feito lá atrás, isso passou a virou constitucional, o país inteiro tem que obedecer essa norma, tem que garantir a gratuidade do transporte coletivo aos idosos, não como um benefício, mas como um reconhecimento do que eles fizeram a vida inteira pela cidade e pelo país. Enfim, gente, juridicamente, da base, sem falar no Estatuto dos Idosos, era isso que eu gostaria, nesse primeiro momento, de transmitir a vocês. E agora devolvo a palavra ao nosso presidente da mesa, Dr. Belisário. Você começou a falar de Mário Covas, eu senti uma saudade, porque Mário Covas tinha uma sensibilidade. Mário Covas é um daqueles políticos que eu me referi, que já idoso causou tanto bem a São Paulo. Eu lembro, Muna, quando Mário Covas faleceu, o estado de São Paulo, que em seus editoriais tinha batido tanto o governador, publica o seu... no lead da primeira página, desaparece o homem que reergueu São Paulo, né? E ele reergueu São Paulo já idoso. Então a gente precisa pensar nisso. Eu queria convidar para a mesa o doutor Milton Gomes de Oliveira, que por falha desse presidente, não chamei antes, é o delegado titular da Delegacia de Proteção do Idoso da 4ª Delegacia Seccional. Milton, por favor. A gente estava conversando antes. Por favor, seu lugar na mesa está reservado. Agradeço a sua presença também. Por favor. Então, agora, depois dessa lembrança de uma coisa que nos beneficia até hoje, Muna, até hoje. Já tentaram tirar isso, mas até hoje isso nos beneficia. E, enfim, bem, vamos agora passar do direito à medicina. Vamos ouvir agora o Dr. Lucas D'Andrea Pereira Souza, médico formado pela USP. Camila, você tem lugar à mesa. Camila Varela, por favor, você tem lugar à mesa? Tem. Tem sim, eu fui buscar. Como vai? Você tem. Como queira, na hora de falar eu cedo o meu lugar. E agora nós vamos ouvir então o doutor Lucas D'Andrea, que é especialista em neuropsiquiatria. Lucas, fale alguma coisa. Tem o seu tempo. Legal. E, enfim, eu fiz uma apresentação de PowerPoint. Não sei se vocês... Tá bom. Fala com ele lá, ele dá um jeito. Eu até enviei pro pessoal daqui já. Só para nortear um pouco, para não ficar tão vago. Tá, a gente pode.
Fique à vontade, assuma o púlpito aí. Tem microfone aí? Puxa esse aí, Lucas. Pegar. Pronto, oi. Será que assim pega? Vou puxar na mão mesmo. Bom dia pessoal. Obrigado pelo convite. E por ter um pouquinho de paciência para ouvir um pouco de termo científico e médico. Eu sei que isso pode ser entediante, mas a ideia é trazer um pouco de alguns conceitos para vocês terem na mente para enriquecer um pouco essa discussão. Oi, obrigado. Então, enquanto eles organizam aqui, queria agradecer a todos da mesa, dizer que é muito especial para a gente poder participar de um ambiente que a gente não está habituado, né? Como médico, a gente tem uma tendência a ficar só entre médicos e dificilmente a gente se envolve em discussões de direito e de saúde pública com tanta frequência. Então, obrigado pela oportunidade. E eu não preciso nem dizer dos grandes nomes que estão aqui hoje, como é um prazer dividir essa mesa com vocês. Bom, então a minha ideia, deixa eu só ver se esse aqui passa. Não, então eu vou na mão aqui, ó. Isso. Minha ideia é falar um pouco de envelhecimento e cognição e trazer alguns pequenos conceitos para que vocês tenham isso como um norte e compreendam um pouco melhor o que acontece com o nosso cérebro ao longo dos anos, tá? Então, quando a gente envelhece, pessoal, existem dois processos em paralelo, que são o envelhecimento físico e o envelhecimento cognitivo. Com relação ao envelhecimento físico, o que isso quer dizer? Quer dizer o nosso envelhecimento como perda de massa muscular, perda de constituição óssea, né? Então começam a surgir as ites ou oses, né? Artrose, artrite, e tendinites, enfim, várias inflamações ou degenerações do nosso corpo. Os nossos órgãos começam a ter um funcionamento um pouquinho mais lentificado e com isso a nossa reserva, seja ela respiratória, cardiológica, isso vai diminuindo ao longo do tempo, tá? Então isso é natural do nosso envelhecimento. Isso nos deixa um pouco mais vulneráveis a quedas, fraturas, enfim, fragilidades, limitações físicas. Em paralelo, a gente tem o envelhecimento cognitivo. O envelhecimento cognitivo, né, natural, ele tem uma queda muito mais no que a gente chama de velocidade de processamento e funções executivas. O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente tem alguns domínios cognitivos, em geral eles tendem a ficar preservados e um deles, que é o domínio cognitivo maestro, ele tende a reduzir um pouco o seu funcionamento de forma natural. Então, só expondo para vocês quais são esses domínios cognitivos. Primeiro é as funções executivas. Esse aqui sim é o grande maestro, que é o que nos diferencia um pouco muito dos outros animais, que é a capacidade que a gente tem de trabalhar com uma memória que eu chamo de memória nuvem ou memória online, que fica na sua cabeça. É assim, grava esse número de telefone e daqui a pouco eu vou te perguntar. Vai no mercado, compra tal e tal e tal e tal e tal, e você, sem escrever nada, consegue ir ao mercado e comprar, né? E sem esquecer de nada. É o domínio que mantém a nossa atenção. Ele olha para uma pessoa que está conversando e ele direciona essa atenção sustentada para o discurso da pessoa, e ele é capaz de absorver esse discurso e levar para outros domínios cognitivos. Em resumo, é a capacidade de selecionar, organizar, planejar e inibir comandos e ações. Isso é um resumo, tá? Então ele é o domínio maestro. A gente tem o domínio memória. Memória envolve a capacidade de codificar informações, armazenar e com o tempo resgatar. Se eu precisar dessa informação, eu resgato. Isso é memória. Linguagem, que é a capacidade de comunicar por símbolos aprendidos, né? Não dá para você falar japonês sem saber
japonês. Você tem que aprender isso. Então a gente só consegue dizer que alguém tem uma dificuldade de linguagem se essa pessoa for exposta ao símbolo que você está cobrando. Tá? Praxia, que é a capacidade de aprendizado motor, a capacidade de realizar esses atos motores aprendidos, por exemplo, saber como pegar um microfone, saber como pegar um talher, saber como andar de bicicleta, dirigir um carro. Isso é praxia. Habilidades visoespaciais, que é você ter a noção tridimensional e a noção visoespacial do ambiente, onde eu estou, qual que é a distância que eu estou da última fileira, da primeira fileira, onde eu estou situado em São Paulo, onde eu estou situado no mundo. Então essa é a noção de geografia. E habilidades visoperceptivas, que seria o último domínio cognitivo, que é a capacidade de reconhecer as coisas pela visão. Bom, isso é só um monte de conceito que eu estou passando para vocês, que a ideia é assim: memória, linguagem, praxia, habilidade visoespacial, habilidade visoperceptiva, eles são domínios cristalizados. Eles tendem a se acumular ao longo da vida e crescer de forma desenfreada ao longo da vida, até que ele atinge um platô. A função executiva, que é o que é mandatório para que a gente tenha todos esses domínios funcionantes, ela tem um pico aos 30 anos. Então ela sobe até os 30 anos e depois a gente tem um decremento da função executiva, que dobra a velocidade de decremento a partir dos 60 anos. Tá, temerário, mas já vou falar para vocês o que isso quer dizer. Então, de novo, aqui o nosso grande maestro, né? Não tem como eu ter memória se eu não tenho função executiva. Não tem como eu resgatar a memória se eu não estou executivo. E a metáfora que eu faço é a metáfora do bibliotecário e da biblioteca. Se você entrar numa biblioteca, igual aqui, tem uma biblioteca super bonita, cheia de livros, né? Eu não conhecia esse lugar, muito legal, diga-se de passagem. Então, se você entrar na biblioteca, tem um monte de livro. Um monte de livro. Aí você quer achar o Envelhecer, da Muna. Se você for sozinho procurar esse livro, talvez você demore muito tempo e talvez você nem encontre. Mas se você perguntar para a pessoa que organizou o livro, onde está o Envelhecer, da Muna? Ah, está lá na terceira gôndola, no andar na prateleira de cima, do lado da literatura francesa. Você vai achar com muita facilidade. Então, o que isso quer dizer? Que se eu tiver um bibliotecário que funciona bem, eu consigo resgatar os meus outros domínios. Se eu não tiver um bibliotecário que funciona bem, ou se eu estiver de greve, ou estiver meio preguiçoso, eu não vou resgatar esses domínios. Então, é muito comum vir no consultório pessoas se queixando de dificuldade de memória, dificuldade de lembrar a palavra, dificuldade de encontrar as coisas. E o problema não é memória, o problema não é linguagem, o problema é função executiva. O problema é a capacidade de se organizar. E o bibliotecário, gente, ele é frágil no sentido de, se você dorme mal, se você usa substâncias, em geral álcool, se você tem uma vida estressante, esse bibliotecário vai ficar cansado. Então existe um boom hoje em dia de jovens que estão aparecendo no consultório neurológico falando que estão com problema de memória, com medo de ter Alzheimer. Só que é função executiva, é estilo de vida. Tá? Então o que eu quero dizer para vocês é, saibam muito bem que existe um domínio maestro, função executiva, e os outros domínios a gente chama de cristalizados. Tá? Então o maestro ele é flutuante, o resto é cristalizado. Tá bom, Lucas, onde você quer chegar? Eu vou explicar para vocês. Outro conceito importante antes da gente seguir é de atividades de vida diária. A gente divide em dois grandes grupos de atividades de vida diária: as básicas e as instrumentais. As básicas, gente, é a capacidade de um autocuidado, gerenciar o seu autocuidado. Tomar banho sozinho, se vestir sozinho, usar o banheiro e se limpar de forma adequada, ir de um cômodo para outro, que a gente chama de transferência, conseguir sentir a vontade de urinar e segurar, e esperar o momento certo para isso, e conseguir comer sozinho. Não é preparar um alimento, é comer, é o ato de comer. Isso é o básico, tá? A gente usa essa escala de Katz, né? E as instrumentais, que é a escala de Lawton, é o que nos torna executivos na vida. Então é usar um telefone, é fazer compra no mercado, é pegar um transporte público, preparar sua própria refeição, se organizar nas tarefas domésticas. Então isso são atividades instrumentais de vida. Então básicas e instrumentais. Isso é bem importante e eu vou resgatando isso ao longo da apresentação. Então, de novo, o que é esperado com o envelhecer? Não patológico. É a lentificação para aprender informação nova,
né? Então, com o passar dos anos, a gente tem uma queda dessa capacidade atencional executiva que nos deixa um pouco mais lento para aprender. Então, você vai ter que ter um reforço maior para que você absorva uma informação que outrora, anos antes, você absorveria com maior velocidade. O maior tempo para evocar nome, fica aquele nome na ponta da língua. Como é que fala aquilo mesmo? E aí alguém te dá uma pista, você usa todo dia. É verdade, microfone, pronto. Te dá uma pista. O que isso quer dizer, a pista? Ele fez o trabalho do bibliotecário. Ele te falou e você resgata a sua memória. Então tem memória, entendeu? Então é uma questão executiva. É mais difícil fazer várias tarefas ao mesmo tempo, fica mais difícil se organizar com isso e às vezes começa a ter pequenos lapsos cotidianos. Então é esquecer, mudar de um cômodo para outro e falar: o que eu vim fazer aqui na cozinha mesmo? Não lembro. Eu tinha que falar com alguém no escritório, mas eu não lembro o que eu tinha que falar. Aí passa algumas horas, esqueci de falar com a pessoa. E lembra, entendeu? Isso é natural. E o que tem que estar preservado, né? Os conhecimentos semânticos, conhecimento de mundo, memória, capacidade de usar objetos previamente aprendida, isso tem que estar preservado. Então isso é um envelhecimento natural, tá? Que a gente chama de cristalizado, que é a linha de base. E a independência. Você só fala em demência, síndrome demencial, quando o paciente perde a independência. Tá? Independência a gente vai dividir em atividades de vida instrumentais e básicas, que a gente falou agora há pouco. Ótimo. Então, só mostrando esse gráfico, que é um resuminho, que você tem um pico de laranja, é a capacidade fluida, que é a executiva. Você tem um aumento que tem um pico aqui entre os 22 e 27 anos e uma queda progressiva com o passar do tempo que se duplica, aproximadamente se duplica após os 60 anos. Já as cristalizadas, elas tendem a se acumular progressivamente. E ela atinge um certo platô aí. Isso aqui entre os 60 anos, mas isso é mais questionável. Mas ela atinge um certo platô, que é a capacidade de você reter mais informações a partir de uns 60, 70 anos. Tá? Só que a gente tem, agora sim, né, do normal à demência, né? Normal Brain Aging, né, que é o envelhecimento natural, e aí a gente tem as divisões entre as alterações possivelmente patológicas ou patológicas do envelhecimento cognitivo. MCI é Mild Cognitive Impairment, que a gente vai chamar de comprometimento cognitivo leve. Tá? E demência é demência. Vou explicar para vocês o que é cada um. Declínio cognitivo subjetivo, gente, é quando você acha que está esquecido. Você fala: eu estou esquecido, tenho certeza que eu estou esquecido. E aí passa numa consulta, é avaliado por um profissional, e esse profissional te testa cognitivamente e você não tem nenhuma alteração nos testes. E aí você conversa com a família fala: não acho que está esquecido, não está. E aí você avalia a funcionalidade e a pessoa está 100% funcional. Então isso é um declínio subjetivo, ela tem a convicção de que está esquecida, mas não há nada objetivo que comprove isso. Então isso é subjetivo. Isso é muito comum, gente, é muito comum. É muito comum no ser social trabalhador da vida cotidiana. Tá? Por que importa o declínio cognitivo subjetivo? Porque em alguns casos específicos, e aí eu vou jogar para a tabela da esquerda, o DCS+, né, o SCD+, em alguns casos esse declínio pode ser um pródromo de uma síndrome demencial. Pode, tá? Mas é bem raro. Em geral, se esse declínio cognitivo subjetivo começar a ser maior do que os 60 anos, tá bom? Comprometimento cognitivo leve, gente, eu que expliquei para vocês, o paciente ele tem uma preocupação cognitiva, mas a família também repara nisso, que ele está com alguma dificuldade, e você avalia esse paciente nos testes e ele tem alteração nos testes. Testes cognitivos que eu digo, Mini-Mental, bateria breve, são testes que a gente faz no consultório. Mas ele ainda é independente, ele faz tudo sozinho na vida cotidiana. Isso é comprometimento cognitivo leve. Aproximadamente 1/3 dos pacientes com comprometimento cognitivo leve vão evoluir com demência. Tem um substrato neurodegenerativo por trás, tá? O que quer dizer que 2/3 não vão, tá? O que é um bom sinal. E demência, gente, é quando a pessoa tem um comprometimento cognitivo evidenciado por um teste ou por uma avaliação
de um profissional capacitado, e a pessoa tem uma limitação nas atividades de vida. Tá? Ela precisa de ajuda para fazer as coisas. Por exemplo, eu não consigo mais dar conta de pagar as contas, não consigo mais ir no mercado sozinho, preciso de ajuda para transporte. Tá? Aqui só uma tabelinha depois que eu vou deixar compartilhado para vocês terem em mente, quem quiser tirar foto, que é um quadro comparativo entre todos esses que eu falei. Tá? Só para fins de estudo depois. Então eu vou passar adiante. Pronto, ótimo. Então o que cai primeiro, gente? As atividades instrumentais de vida diária. Então o que a gente precisa para fazer finanças, medicações, dirigir, cozinhar, isso cai antes, quando a gente está envelhecendo, e num processo patológico é o que costuma aparecer primeiro também. Tá? E com o passar do tempo, a pessoa vai tendo dificuldade para as atividades básicas de vida. Começa a ter dificuldade de se vestir, de se limpar direito, já está atingindo um quadro moderado de cognição, até que chega um ponto em que ele não consegue mais ter um autocuidado completo. Isso a gente chama de demência avançada. Tá? E agora a última coisa mais importante aqui para discussão, que é a capacidade decisória, que é o seguinte, é um modelo que a gente usa de Appelbaum e Grisso, a gente usa em psiquiatria forense e em neurologia para algumas questões de interdição, que é o seguinte: uma pessoa, para ser capaz de tomar uma decisão do ponto de vista médico, ela tem que preencher 4 critérios. Ela não pode ter nenhum alterado. Se tiver algum deles alterado, já é uma pessoa que talvez não tenha capacidade de tomar essa decisão. Então ela tem que compreender a informação, entender, codificar e operar em cima dos riscos e benefícios dessa informação. Se a pessoa não consegue entender o que você está explicando e te explicar isto, ela já talvez não tenha capacidade de tomar a decisão, porque ela não entende os riscos implícitos disso. Apreciar, ou seja, entender que ela vem a informação e eu preciso entender os meus caminhos que eu tenho de tomada de decisão, ou seja, se eu tomar uma decisão por fazer isto, o que vai acontecer? Se eu tomar uma decisão por não fazer isto, o que pode acontecer? Então, entender os diversos caminhos que ela pode seguir, isso é uma capacidade de apreciação, entender as consequências desses caminhos. Se a pessoa não tem essa capacidade de compreender isso e de explicar isso, ela não tem capacidade decisória para esta determinada situação. Raciocinar, que é manipular as informações e comparar as alternativas. Então, eu entendo isso, eu entendo as consequências. Bom, agora eu vou decidir qual que é a melhor. E, por fim, expressar uma escolha. Fazer ou não fazer. Quero ou não quero. E essa escolha tem que ser condizente e consistente. Em que sentido? Se você pergunta de manhã, tem que ser igual a perguntar de tarde, tem que ser igual a perguntar de noite, tem que ser igual a perguntar semana que vem. A pessoa tem que ser consistente na sua decisão. Se ela varia muito na consistência, ela é uma pessoa inconsistente com a decisão, ela não entendeu direito o que isso quer dizer. Tá? Isso do ponto de vista médico. Tá bom? É muito importante, gente, vocês terem isso em mente, e aí eu vou passar a palavra para Camila daqui a pouco, que é a capacidade de avaliação em relação a uma decisão é sobre aquela situação específica. Se a pessoa não consegue gerenciar o dinheiro, não quer dizer que ela não consegue fazer outras coisas. Então ela não pode ser tida como uma incapaz de tomada de decisão para tudo. É para uma ação específica. A pergunta, o que você quer perguntar com isso? Eu quero saber se ele é capaz de gerenciar a empresa da família. Perfeito, essa é a capacidade decisória que nós vamos avaliar. Não é sobre gerenciar o cuidado em casa, sobre pegar um carro e dirigir, entenderam? É por uma situação específica, não é para tudo. É claro que com o passar do tempo, numa fase mais avançada de demência, a pessoa já vai ter uma dificuldade em vários aspectos, tá? Aqui, eu só botei algumas coisas de fatores modificáveis de doença, que eu não vou me estender muito mais, só para vocês terem em mente que 45% dos casos de demência são preveníveis. 45%. Saiu na The Lancet 2024, uma das maiores revistas internacionais, eu diria mundiais, de medicina, e deu 14 fatores modificáveis para
prevenção de demências. E é muito importante, de baixa escolaridade, então, né? Política pública de escolaridade é essencial. Agora, coisas que dá para mudar, além de políticas públicas. Hipertensão, gente. Controlar a pressão arterial, controlar a obesidade, ser uma pessoa fisicamente ativa, reduzir o consumo de álcool, viver em um local com menos poluição, que acho que aqui é um pouco difícil. Perda auditiva. Puxa, está começando a ter perda auditiva, precisa tratar. Precisa, porque se você não ouve, você manda menos estímulo para o seu cérebro. Se você manda menos estímulo para o seu cérebro, não tem por que o neurônio se manter vivo, né? Não é tão Lamarck assim, mas enfim, vocês entenderam. Tabagismo, depressão, então tratar comorbidades psíquicas, diabetes, pancada na cabeça, né? Traumatismo crânioencefálico, isolamento social, ou seja, nós somos seres sociáveis e sociais. A gente precisa de um círculo de amizade. E envelhecer, eu vou, né, não sou uma pessoa que tem um lugar de fala tão próprio para isso, mas boa parte da minha consulta com os meus pacientes é falando como é que está o seu círculo de amizades, que ambientes você se expõe para troca, porque é muito comum a pessoa se isolar, ficar em casa, e a família querer isolar essa pessoa. Só que isso é extremamente deletério para o sistema nervoso. A gente precisa de ambientes de troca para falar de coisas banais e coisas também profundas e complexas, tá? Por fim, tratar o colesterol e perda visual. Esses dois fatores entraram em 2024. Né? Perda visual, gente. Operar catarata, usar um óculos, vai no oftalmo, corrige isso. Tá bom? Esses são novos paradigmas, só para dizer para vocês que existem anticorpos sendo produzidos contra a beta-amiloide, contra a alfa-sinucleinopatias, que são doenças sabidamente conhecidas, que é doença de Alzheimer, doença de Parkinson. A gente tem anticorpos contra a proteína patológica. Isso é um paradigma muito bom para o futuro, porém ainda não é nada muito garantido de que funciona, tá? Então, só mensagens-chave para vocês: o envelhecimento cognitivo normal lentifica, de fato, o processamento cognitivo, e isso não quer dizer que é patológico. Existe um contínuo entre envelhecimento, então é normal, declínio cognitivo subjetivo, comprometimento cognitivo leve à demência, as pessoas passam por essas fases. A funcionalidade é o grande eixo que você tem que se nortear. Essa pessoa está dependente? Isso é a pergunta principal para questões cognitivas. Em geral, a dependência para as atividades instrumentais se perde antes da independência para o autocuidado. A capacidade decisória ela é específica para cada decisão, então toda pergunta que você fizer tem que ser avaliada por esse modelo, obrigado, de Applebaum. E cerca de 45% das demências são potencialmente preveníveis. Gente, obrigado pela atenção e pelo... Parabéns. Obrigado. Eu que agradeço. Deixa eu tirar isso daqui. Durante a ditadura militar eu falava muito sobre segurança nacional, muito. Durante o dia a gente usava a lei de segurança para defender os interesses do cliente, ou enfrentar a lei de segurança para defender os clientes, né? O Raimundo Pascoal Barbosa estava comigo. E uma vez eu fui fazer uma conferência sobre lei de segurança em Osasco, imagina aquela sede de várias organizações militares. Eu acabei de falar sobre a lei de segurança e ao final o cidadão falava: eu pensei que era complicado, mas agora eu estou apavorado depois do que o senhor falou. Então, Lucas, eu sabia que a coisa era complicada, mas agora você me deixou apavorado. Mas o conhecimento nunca é demais. O conhecimento é importante e você deixou mensagens que são extremamente importantes. É fundamental a gente conhecer todos esses processos. E você falava uma coisa ali, que chegam no seu consultório, pessoas que na realidade não têm nada e reclamam
E isso, de vez em quando, é um pouco a influência da família, não é? Às vezes é a influência da família. A família fala, você não está ouvindo bem, você não está falando, você está tropeçando de vez em quando e tal. E a família precisa ter um grau de compreensão também importante, não é? Porque no médico, muitas vezes o paciente fala tudo que a família vem dizendo para ele, não é isso? Sim. Então, muito obrigado pela... Agora nós vamos ouvir um outro lado. Nós vamos ouvir Munazai, essa assistente social, que é uma figura notável, e que vai falar sobre envelhecer, como todos estamos falando, mas ela com a segurança de quem escreveu um livro sobre isso. Mona, com você, querida. Bom dia a todos. A todas. Bom dia a todos, tá ligado? Agora desligou. Agora melhorou? Então, obrigada. Bom dia a todos, a todas. É uma honra estar nessa mesa. É uma emoção muito grande estar do lado do Dr. Belisário, Dr. Luiz Antônio, duas pessoas que fazem parte do resgate da democracia nesse país, que nos custou muito caro. E se nós estamos aqui, devemos demais a esses dois grandes profissionais do direito. A esse jovem neurologista também, que me emocionou muito com a fala dele, porque me lembrou demais o lançamento do meu livro, Envelhecer, Ser no Envelhecer, com os alunos do direito, que historicamente há um certo entendimento do distanciamento deles dessa luta do social. E quem lançou meu livro na PUC de São Paulo foram os alunos do direito. Jovens, alunos com 20, 22, 24 anos, meninas, meninos, múltiplos gêneros hoje, e discutindo o envelhecer, ser no envelhecer. Então, eu estou muito feliz de estar nessa mesa, discutir um tema que a sociedade brasileira hoje tem muito medo de discutir. Com uma enorme invisibilidade, como incomoda falar sobre envelhecer. Mas tem que incomodar mesmo. Sabe por quê? Porque essa tradição cultural que a sociedade latino-americana e a nossa sociedade, em especial o Brasil, discute o envelhecer. É uma construção cultural perversa, excludente, violenta. É uma construção cultural que adoece. O Dr. Belisário falou. A família, você não escuta, você não sabe fazer. Como você chega perto de uma pessoa com uma história de vida, com um conhecimento, não sabe. É a fala do adoecimento, é a fala da exclusão. E assim, doutor, nós que somos da área da saúde, chega muitos pacientes na frente dos trabalhadores da saúde, idosos, acompanhados por um familiar, por um cuidador, e essa pessoa inicialmente perde a sua identidade, ela perde seu nome, ela não tem nome, ela se torna ele. Ele não toma o remédio, ele não está rigorosamente atendendo às exigências indicadas pelo profissional da saúde. Como ele? Quem é ele? Como que você tira a identidade, né? A integridade, a subjetividade de um ser deste tamanho? Dizem que nós vamos perdendo as nossas capacidades. Doutor, nós temos uma geração de jovens que hoje não sabem sair de um quarto para um outro quarto. Eles não sabem qual é o espaço que eles estão dentro de casa. Eles não sabem, eles entram no elevador, não levantam o olho, nem olham se tem uma pessoa que está precisando de ajuda ou sem ajuda, nem sabe expressar o bom dia. Então
nós estamos vivendo num momento assim. E aí eu digo que o livro trouxe uma contribuição muito bonita, porque ele resgata aquilo que a sociedade e a cultura do envelhecer nos confiscou, que é o direito da nossa integridade, da nossa subjetividade, da nossa inteireza, como Paulo Freire colocava. Nós somos inteiros, nós temos sonhos, nós temos desejos, nós temos possibilidades. Evidente que eu tenho possibilidades diferentes quando eu estava com 40 anos, como eu estou agora com 70, não é? É evidente, porém as possibilidades são as mesmas. Os caminhos podem se diferenciar. As formas de chegar no meu sonho, no meu desejo, na minha realização, é diferente quando eu tinha 40 anos. Mas eu chego lá. Hoje, nós temos pessoas brilhantes que são quem? Acima de 80. Quem é Fernanda Montenegro? Quem é Luiz Erundina? Quem é Belisário? Quem é Dr. Luiz Antônio? Quem é Lula? Mário Covas, tão bem citado, tão bem lembrado. Se nós temos hoje a política nacional da pessoa idosa, devemos a essa história, que foi muito justamente lembrada, né? Que os precursores desse movimento. Se nós conseguimos nos introduzir na Constituição de 89, devemos muito a esse prefeito. E devemos muito ao movimento. Porque não foi por vontade dos legisladores, não. Foi pelo movimento, pela organização, que fomos lá e levamos a importância dessa discussão, desse direito. Eu estou numa casa que defende direitos, mas, infelizmente, os direitos das pessoas idosas nesse país é aviltado diariamente. Veja só, doutor Belisário, a maior queixa que nós recebemos hoje. As pessoas chegam nas organizações públicas, querem ser atendidas presencialmente. É um direito que está na lei, está no Estatuto do Idoso, que deve ser cumprido, que deve ser realizado. E chega lá, olha, o endereço do site, o endereço da página. Eu não quero saber do endereço da página. Eu quero ser atendido, que é um direito constitucional meu. Nós temos direito ao atendimento presencial e virtual. Mas chega hoje numa sala do INSS, vamos ver se isso vai acontecer. Então nós temos muito a caminhar. Mas vamos caminhar, como diz o poeta, quem sabe faz a hora, não espera acontecer, desconstruindo uma concepção cultural do envelhecer, que é essa construção cultural que nos levou à infelicidade, nos levou à exclusão, nos levou à violência, nos levou à tristeza. Olha, eu não tenho mais o que fazer. Meus filhos não querem mais falar comigo. Meus netos não conversam comigo. É só você ir num restaurante com uma família que leva um idoso num jantar ou num almoço, você vai presenciar a situação. Ele está lá, mas ele não participa. Ele não participa. Ele só está lá. A família reduziu o seu sentimento de culpa e levou esse senhor, essa senhora para o evento. Mas ele não está interagindo. Ele não está tendo seu espaço de integração, seu espaço de afeto, seu espaço de encontro, seu espaço de ser. É isso que é o desafio colocado para nós. A ciência nos ajuda muito. Eu falo muito com o Dr. Wilson Jacob. Eu acho ótimo o que vocês estão fazendo. É ótimo a academia romper com esse preconceito. Trazer para dentro da academia essa discussão. Mudar a mentalidade desses profissionais da saúde, da assistência. E mostrar que você está na frente de um ser íntegro, inteiro. E não um ser, uma coisa. Que você passa uma receita, olha aqui, ó, a partir de hoje... Não é isso não. Ele tem história. E ele tem direito de ser atendido na tua integridade. Então, o nosso desafio hoje
é desconstruir esse conceito que é um ponto final da vida e não tem nada de ponto final, porque as pessoas hoje, as maiores referências musicais nesse país são pessoas acima de 80 anos. Essas pessoas estão com ponto final com a vida? Colocar que eles estão com ponto... Nem Mato Grosso está com ponto final na vida? Milton Nascimento. Caetano, Chico. Geraldo Vandré, com 91 anos. Então, exato, né? Fernanda fazendo um monólogo de 1 hora. Bibi Ferreira, com 92 anos, fazendo um monólogo de 1h30, em pé. Erundina, né? Erundina, ontem fez um discurso na Câmara, 90 anos do Serviço Social, fez um discurso de 1 hora em pé. Né? Então é isso. Então nós temos este compromisso, desconstruir este conceito, e não é fácil. Não é fácil. Eu lutei a vida inteira no combate à violência a mulheres. Trabalhei Simone de Beauvoir, estudei o tempo todo da minha vida. Quando eu cheguei na Covid, no Comitê Central, eu presenciei a situação dos idosos nesse estado, nessa cidade. Eu presenciei, doutor Belisário, idosos voltando para casa, que tinham que voltar para casa, mas que não tinham fogão. Porque fogão é risco, é gás. Eles não têm condições de comprar um fogão elétrico. E eles não têm força, sequer, para descascar uma batata. O que aconteceu com esses idosos? Cadê a política pública? Cadê o Estado? Cadê o direito? Cadê a lei que garante a pessoa idosa? Cadê o Estatuto? Cadê a Constituição brasileira? Cadê os operadores? Nós presenciamos isso. Então, nós temos um grande desafio. E o livro traz uma referência ao idoso, que ele se inspira no movimento da geração 68. Está aqui, ó, Belisário. Quem são os jovens da geração 68? São os jovens que foram inquietos. Foram os jovens que não aceitaram a determinação histórica e cultural de um modelo de ser. Romperam com isso. E esses jovens hoje estão aqui. E esses jovens estão no processo de envelhecimento, que é muito diferente. Cada um envelhece de uma forma diferente. Depende muito do espaço. Tem muitas referências para o envelhecimento. E esses jovens hoje, dos quais a gente acabou de citar vários nomes, são hoje idosos inquietos. Esses idosos inquietos vão construir um novo modelo de relacionamento entre as gerações, entre as múltiplas gerações nessa sociedade, e vão desconstruir aquilo que levou a sociedade à infelicidade, que levou muitas mulheres, muitos homens à infelicidade. Nós estamos aqui para construir uma nova ordem, e os jovens que foram inquietos em 68 e mostraram que era possível ser feliz de uma outra forma, hoje eles estão no processo de envelhecimento, mostrando que é possível envelhecer de uma outra forma. Não tenho dúvida que a ciência vai avançar, mas o que tem que avançar são as relações humanas. É a relação de ouvir. O idoso, a pessoa no processo de envelhecimento não quer mais nada. Ele quer ser ouvido, ele quer ser respeitado, ele quer interagir, ele quer integrar. É isso que nós precisamos mudar. Parar com essa coisa de preconceito. Nós temos que romper. Doutor Belisário, eu estava no aeroporto, fui fazer o meu check-in. A mulher nem olhou para minha cara. Viu o meu boleto, disse: a senhora quer uma cadeira de roda? Eu falei: não, por hora não, muito obrigada. E fui embora. Eu falei: que conceito? Como ela foi capacitada? Sabe? Como que lidaram? O que ofertaram para essa moça? O que explicaram para ela? É assim. Então, nós temos que romper com isso, trazer essa nova concepção. Eu acho que todos nós estamos aqui muito conscientes disso,
e vamos trabalhar. E vamos. Trabalhar. Eu me lembro que na década de 80, falar de feminismo dentro das universidades era uma aberração. Eles já colocavam assim, doutor Belisário. O Covas nos ajudou muito com isso. Ele chegou a Chororô, vai começar. Ela já vai lá começar o Chororô. Chororô, em 4 horas, uma mulher é feminicídio nesse país. Aqui estamos vivendo isso. Enquanto estamos aqui, uma mulher está sendo morta dentro de casa. Com quem? Com o parceiro, com o homem que ela divide seu afeto, o seu sonho, o pai dos seus filhos. Então, hoje, nós também vamos fazer essa militância e vamos romper com o que há de pior, que é o preconceito em relação à pessoa idosa. Muito obrigada a essa oportunidade. A todos e todas. Muna, adorei essa ideia de idoso inquieto. Eu sou um idoso inquieto. Eu também. Nossa, daqui para frente. O senhor é idoso inquieto, por favor. Achamos um Exatamente. denominador comum, né? Exatamente. Agora quero ouvir o doutor Milton Gomes de Oliveira, que ele é delegado titular da Delegacia de Proteção de Idosos. Tem muito a dizer para a gente nesse tema. Opa, muito obrigado. Eu agradeço muito o convite, essa oportunidade de estar aqui. Realmente é... Não sei se está funcionando. Está funcionando? Está funcionando. Segue. Isso. Bom, então agradeço bastante o convite e parabéns aqui pela organização do evento. Olha, eu comecei a militar nessa Delegacia do Idoso no ano de 2021. Até então, eu tinha uma carreira totalmente diferente. Eu comecei na polícia como investigador, eu trabalhei no Garra, trabalhei no Homicídios, trabalhei no DEIC. Depois é que eu passei para delegado e comecei a trabalhar nas delegacias de base territorial. Olha, eu vou te falar uma coisa, viu? Não existe situação mais confortável do que você trabalhar com o bandido comum. O traficante, o ladrão, é fácil. É fácil. Você vai lá, resolve a questão, faz a parte jurídica, manda para o fórum, manda lá para o juiz apreciar e pronto, seu trabalho está terminado. Faz a investigação, nada mais do que isso. O difícil é justamente quando você está trabalhando com a parte social. Eu fiquei, como disse o Dr. Belisário, fiquei apavorado quando eu cheguei na Delegacia do Idoso. Aquilo mexeu demais com o conceito que eu tinha de receber naquela delegacia aqueles problemas que afetam as famílias do dia a dia. Eu percebi que ali, uma delegacia de proteção ao idoso, o bandido deixou de ser aquele sujeito que rouba o celular na rua. Ele agora é o filho. O bandido é o filho, é o neto, é o parente ganancioso que está querendo se aproveitar do idoso de alguma forma. Olha, difícil. Se realmente, se eu já tinha um conceito que me deixou com medo, agora, então, com a explanação aí da evolução cognitiva, aí que eu estou mais apavorado ainda, realmente. Não é fácil, não é fácil. Perspectiva negativa, né? Perspectiva de onde está a luz no fim do túnel. Bom, mas também nada nessa vida é perfeito, né? O tema envelhecer com direitos, ele pressupõe que envelhecer é um processo contínuo, natural, e é inerente a todo ser humano. Todo mundo vai envelhecer. E realmente ele não começa aos 60 anos, como diz o artigo 1º do Estatuto do Idoso. Ele começa, como bem colocado, já na fase dos 20 anos. Quando você deixa de crescer, você já começa a sua fase de declínio.
É claro que ninguém vai perceber isso logo de início, né? Uma pessoa com 20 anos não vai começar aquela sua percepção de que está declinando. Com 30 ele já começa. Com 30 ele percebe já que não tem mais aquela vitalidade dos 20. Com 40, então, fala, já não sou mais aquele moleque de 18 anos. E daí vai. Chega num ponto da sua vida que você não se deu conta, mas ela passou. E 10 anos é uma fração de segundos. 10 anos você estala nos dedos e você se lembra o que foi que você fez há 10 anos atrás. Foi ontem. O tempo passa muito rápido. E a gente não se dá conta. Ninguém se prepara. Ninguém se prepara. Nossa sociedade, diferente dessas... o Japão, por exemplo, que tem um envelhecimento lá da sua população muito rápido, muito efetivo, ele está preparado para isso. Mas aqui não, aqui a gente nem fala nisso. Nem se fala nisso. Parece que é um tabu, um mito. E tratar o idoso... Aliás, eu já nem acho que essa palavra idoso deveria ter um marco temporal. Não sei por que 60. Mas no passado nós tínhamos aí uma expectativa de vida muito diferente. Estamos chegando a 78, 80 anos a expectativa de vida agora atual, em 2026. Então, veja, envelhecimento é um processo que difere de pessoa para pessoa. Difere, o biológico é diferente. Esses dias aí eu vi uma reportagem interessante de uma idosa nos Estados Unidos, no estado de Delaware. Não sei se vocês chegaram a ver, que foi chamada inclusive de super idosa. Ela com 108 anos renovou a habilitação e agora ela pode dirigir até os 115. Eu não sei se ela vai conseguir revalidar a habilitação depois dos 115. Mas veja que interessante. Até então, com 60 anos, você já praticamente não podia nem sair de casa. Hoje já não é mais assim. É normal passar dos 100 anos. Verdade. Já tem uma geração. Normal. É como, e cada vez mais vai ser assim, a evolução da medicina principalmente, né? Pois é. O envelhecimento ele tem dimensões, né? Como bem colocado pelo Dr. Lucas, ele tem o passar do tempo, que influencia os fatores genéticos e hormonais, tem a dimensão biológica, que é o estado real do corpo, que varia entre pessoas da mesma idade, devido ao acúmulo de danos celulares ao longo da vida. Isso aí seria estilo de vida? Estilo de vida adotado por cada um? Então você é responsável pelo seu envelhecimento saudável. Tem ainda a questão da dimensão social, que ele reflete o acesso à saúde ou a falta do acesso à saúde, a educação, o trabalho, a moradia, o transporte. E tem a dimensão psicológica, que implica mudanças de prioridades, percepção e maior estabilidade da vida. Depois de ter acesso a esse tipo de crime que é contemplado pelo Estatuto do Idoso, eu cheguei à seguinte conclusão: se você der certo na vida, você vai chegar à velhice. Entre você nascer e chegar à velhice tem um longo caminho para você percorrer. Muitos fatores podem te influenciar e podem te interromper sua trajetória. Portanto, é correto afirmar que o velho, é um jovem que deu certo. Chegou a ser velho. Gostei dessa. O envelhecer é uma conquista, mas ele exige políticas públicas, atenção médica integral, respeito à dignidade humana em todas as fases da vida. A velhice não é uma doença, mas as mudanças podem ocasionar doenças.
Portanto, nós chegamos à conclusão também que a velhice é a construção social da última etapa do curso da vida. Mas envelhecer com dignidade não é privilégio, é um direito fundamental, que está contemplado no Estatuto do Idoso. O tema envelhecer com direito destaca que viver mais tempo significa viver com saúde, qualidade, liberdade, facilidade, aproveitando melhor a vida. Voltando para o Estatuto do Idoso. Existe ali uma contemplação de praticamente tudo que pode afetar a vida, chegando nessa fase. Mas praticamente tudo ali, tudo. O Estatuto do Idoso, uma vez colocado em prática, ele vai te propiciar uma vida ótima, que você vai poder exercer de pleno direito. Por exemplo, no artigo 18, no artigo 14, ele diz assim: se o idoso ou seus familiares não possuírem condições econômicas de prover o seu sustento, impõe-se ao poder público esse provimento no âmbito da assistência social. A gente vê isso? Não. A gente não vê isso. Então, o Estatuto do Idoso é uma lei. Tá, uma lei. Está aí, assim como existe um arcabouço jurídico aí que está à disposição de todo mundo. Mas fazer com que isso se torne realidade é uma diferença muito grande. Eu acho que a gente tem que bater na tecla de que o político ele não pode simplesmente se nortear para aquelas questões que trazem visibilidade e trazem o voto fácil. Ele deveria construir uma base, um nicho de atuação no ramo político que pudesse realmente trazer a ele sustentação. Eu estive há pouco tempo na Assembleia e ali eu vi tinha até um político que eu admirava o trabalho que ele estava fazendo em relação aos idosos, Eli Correia. Ele não foi reeleito, não foi. Eu falei, puxa vida, mas ninguém dá importância realmente a essas questões. Bom, fazer o que é lamentável, né? Então, olha, atualmente a nossa expectativa é de 77, 78 anos, mas daqui para frente essa expectativa será gradativamente maior. Portanto, políticas públicas voltadas a programas assistenciais do idoso, por força das circunstâncias, devem ser cada vez objeto de preocupação por parte dos governantes. E aí entra aquele fator, a questão do fator previdenciário. Será que a Previdência Social vai poder contemplar tudo isso? Principalmente com essa atual informalidade que está norteando a economia? Se um dia o sistema previdenciário colapsar, não vai ser interessante para ninguém, nem para a economia, nem para as pessoas. Então, falando da Delegacia do Idoso, na Delegacia do Idoso, para começar, ela já é pouca gente conhece, pouca gente sabe que existe. A gente recebe uma demanda pequena, mas ao contrário do que as pessoas pensam também, a Delegacia do Idoso não é uma delegacia de prioridade. A prioridade está garantida em qualquer organismo, qualquer repartição pública. Existe a prioridade da prioridade, que é a partir dos 80 anos. Em todo lugar você vai conseguir sua prioridade no setor público. A Delegacia do Idoso é uma delegacia de especialidade. Então você vai se apegar principalmente nessas questões que envolvem o idoso e seus familiares. Qual é o crime da moda atualmente? Estelionato. Quem são os vulneráveis? Os idosos. Idosos. Tanto que a partir dos 70 anos, até então, o estelionato dependia de representação. Agora já não depende mais. Mas a partir dos 70 era ação pública incondicionada. Pois é. Mas o estelionato é um crime comum.
Tanto uma pessoa de 20 anos pode ser vítima de estelionato, como alguém com 120 anos. É um crime comum, não é próprio. Então, o fato da pessoa ir até a delegacia do idoso para falar, fui vítima de um estelionato. Meu amigo, já pensou se você fosse atender com prioridade todo mundo que é vítima de estelionato? Você ia ter que ter 50 escrivães para trabalhar ali. Pelo menos. Então, o que a gente faz ali? A gente faz o boletim, dá atenção, faz as orientações, encaminhamentos, mas remete para a delegacia de base territorial da qual ele está em sua circunscrição. Entendeu? Agora, aí, aqueles crimes próprios, não. Delegacia do idoso, por que me apavorou? Me apavorou quando eu cheguei lá, comecei a tomar conhecimento de tudo que existe ali nessa situação. Esses filhos, netos e pessoas da família, eles querem mais é que o idoso morra logo. Passa a ser um peso. Eles querem até mesmo a antecipação da herança. Tem até o termo jurídico para isso, né? Pacta Corvina. Pacta Corvina. É incrível, mas idoso ele vale mais morto do que vivo. Isso quando ele tem patrimônio. Agora, um idoso que não tem rendimento, não tem patrimônio, ele passa a ser um peso. Um peso. Normal as pessoas um empurrar por outro. Eu tenho minha vida, eu tenho que trabalhar, eu não posso ficar em casa cuidando dele. E esse idoso vai demandar um cuidador. Cuidador custa dinheiro. E as famílias têm condições de manter um cuidador? Uma grande parte não. Uma grande parte não consegue colocar o seu pai, sua mãe, numa instituição de longa permanência, que também custa dinheiro. Muito caro. Para você ter uma noção ali, qualquer coisinha é acima de R$4.000 por mês. Não é muito fácil de viver, não. Se você não se programou, se você não programou o seu envelhecimento, até mesmo na forma pecuniária, meu amigo, é difícil. Agora, nós estamos com essa situação. O idoso passa a ser um peso. E quando o idoso adoece? Ele vai para um hospital. A família dá graças a Deus de que ele fique ali o maior tempo possível no hospital. Eu vou citar aqui alguns artigos do Código do Estatuto do Idoso, que são os que mais a gente trabalha na delegacia, né? Então a gente começa pelo artigo 99. Que o artigo 99, ele é o que trata dos maus tratos. E é justamente aquilo que as pessoas não têm paciência. O idoso, ele pode ser é chato. As pessoas vão começar... Ele não consegue andar direito, vai ter alguém que ir lá auxiliá-lo, não consegue ir no banheiro. Ele demanda trabalho. Não é todo mundo que está preparado para isso. Aí perde a paciência e começa a maltratar. É justamente nesse artigo 99 do Estatuto do Idoso. Agora, como eu tinha mencionado há pouco, o artigo 98, ele fala do abandono dos idosos em hospitais, casa de saúde. O sujeito, ele vai lá, interna o pai, interna a mãe, e na hora que ele recebe a comunicação de tá tudo bem, tá em alta já, viu, pode vir buscar. Ele não vai, ele fica retardando. O que faz o serviço social do hospital? Ele faz uma comunicação para o Ministério Público, o Ministério Público, por sua vez, manda para a gente uma notificação ali, uma notícia de fato. Fala, está acontecendo tal coisa, tem que instaurar um inquérito para apurar. Olha que falta de respeito, né? Respeito. É duro. Temos ainda
uma situação, esse é o nosso carro-chefe, o artigo 102, apropriar-se de bens ou valores do idoso. Os familiares... Somente cuidadores. Familiares, o idoso não tem mais aquela condição de ir até o banco, mobilidade reduzida ou talvez cognitiva. Um familiar vai lá e assume essa função. Só que ele assume essa função e recebe o dinheiro do idoso, ele vai usar para ele. E não vai propiciar a qualidade de vida para o idoso. O idoso fica lá com a alimentação deficitária, ele não tem nada que possa dar dignidade e qualidade de vida para ele. Muito pelo contrário. A família vai lá e comprar um tênis de marca no shopping com o dinheiro dele. Fala, mas eu estou cuidando, eu mereço isso. É uma retribuição pelo trabalho que eu estou prestando. Poxa, mas onde é que está o respeito, né? E onde é que está o respeito? Então é muito comum você dar uma aplicação diversa da finalidade de que deveria ao dinheiro que você recebe. Muito comum também. O idoso, aí só vamos falar de patrimônio. O idoso que tem um certo patrimônio, tem casas em aluguel, tem uma empresa, tem um dinheiro guardado, tem aplicações. Então, ele é coagido por um familiar ganancioso a contratar, a testar procuração, para que esse familiar possa gerir seus recursos financeiros. Ainda temos o artigo 108, que é o lavar ata notorial, que envolve a pessoa idosa sem discernimento de seus atos e sem a devida representação legal. Duro, né, chegar nesse ponto. Aí ainda tem um outro artigo aqui, que é o 109, que é justamente aquilo que atinge principalmente quem manda notificação, notícia de fato para a gente, ao Ministério Público, de casa de repouso, instituição de longa permanência. Não é brincadeira, não é fácil ser dono de uma ILPI, não é brincadeira. A parte burocrática é muito grande, as exigências são terríveis. Tem que ser, né? Tem que ter profissional capacitado. Só que isso tudo tem um custo. Tudo isso tem um custo, nada é de graça. Você vai colocar um enfermeiro capacitado ali, o salário dele é tanto. Tudo é difícil. Você tem um médico que acompanha lá, mas o médico custa, então você tem que cobrar, por isso que fica caro ter uma ILPI. E muitas vezes essa ILPI, ela não consegue dar conta da documentação que exige o poder público, a vigilância sanitária principalmente. Aí vai lá e manda para a gente notícia de fato também de que está faltando auto de vistoria de corpo de bombeiro e eles estão demorando para entregar. Instaura inquérito. Difícil. Bom, gente, essa é uma explanação básica de como funciona a delegacia do idoso. Claro que, como eu disse, pouca gente sabe, pouca gente tem conhecimento que existe. Então, se alguém tiver alguma pergunta a respeito de delegacia, de um modo geral, já passei por 500, ou da delegacia do idoso, por favor. Obrigado, muito obrigado. Bom, estando presente o nosso presidente Diogo Leonardo, eu convido para assumir a mesa e convido também a doutora Camila Varela para... A doutora Camila Varela é mestra de Direito Processual Civil, professora de pós-graduação e ex-presidente da comissão da OAB de pessoas com deficiência. Luiz, fica. Você passa. Eu vou lá também. Vão me deixar aqui sozinha? Não. Jamais. Imagina, nosso presidente está aqui. O presidente vai senta. Deixa eu pegar.
Então agora sou eu, né? Com certeza. Olha você. O doutor Diogo fará o encerramento. Então, o doutor Diogo fará o encerramento. É isso. Perfeito. Eu prefiro falar daqui de cima, tá? Com licença. Bom, o nosso horário está bem respeitado, né, doutor Belisário? 11h30. Então, eu vou, antes de mais nada, fazer algumas colocações aqui. Primeiro, da minha honra de estar aqui, acompanhada de Munazai, de Belisário e de doutor Luiz Antônio. Eu digo sobre a geração 68, que a Munazai comentou, e agora eu vou fazer um pouco um depoimento pessoal meu, inclusive em relação ao tema, para vocês vão entender de tudo que eu estou falando. A minha mãe fará 80 anos esse ano. Ela fez sociologia na PUC e na época da invasão da polícia, a gente morava na rua Caiubi, e minha mãe teve a oportunidade de abrir a porta da nossa garagem para vários estudantes se esconderem lá. Com a autorização do meu pai, que era jornalista da política do Jornal da Tarde, foi preso durante a ditadura. Então, assim, é uma honra tremenda estar com vocês aqui. Vou chamar de vocês porque eu chamo meus pais de vocês. E dizer que tudo que eu sou hoje em dia, eu devo a essa família que me construiu de maneira absolutamente humana, igualitária e brigando pelos direitos humanos. Então, assim, tô até arrepiada um pouco de falar, por quê? Faz 2 meses que minha mãe caiu. Minha mãe caiu, machucou o rosto muito, e nós ficamos desesperados em casa como lidar com isso, porque minha mãe sempre foi uma socióloga, você viu na Globo News, sempre uma pessoa, e de repente eu recebi minha mãe em casa, andando curvada e falando, eu quero morrer, eu fiz tudo errado na minha vida, eu não fiz pilates. Eu falei, mãe, da onde? Então, assim, ela começou... Porque, assim, minha vida sempre foi intelectual, eu nunca cuidei do corpo, e olha só o que eu tô passando agora. Porque eu falo da minha mãe porque meu pai faleceu quando ele tinha 39 anos. Então, na verdade, minha mãe ainda teve essa coisa, porque meu pai teve um câncer de pele chamado melanoma, bem devastador. Com 34 ele descobriu, com 39 ele faleceu. Então, minha mãe teve ainda essa coisa de levar tanto a mim como o meu irmão para fazer o direito, e, assim... Sempre essa coisa muito pujante, os amigos dele do Jornal da Tarde, a Silvia, várias pessoas que sempre estiveram muito próximas da gente. Então, assim, eu tenho um afeto pela história do meu pai muito grande, mas eu o perdi quando eu tinha 14 anos. Então, minha mãe que sempre foi. Então, de repente, eu vi aquela pessoa que para mim era um colosso, segurando na minha mão e falando, me leva no banheiro, que eu não consigo ir no banheiro sozinha. Foi muito assustador. Graças a Deus, a gente levou ela num gerontólogo, muito psiquiatra, gerontólogo, muito assertivo, e faz 2 meses que ela está muito melhor. Eu falo, minha mãe voltou. E foi muito assustador. Então, quando o doutor Belisário comentou do tema, eu não tinha acontecido isso ainda. E eu pensei em termos... teóricos, como vai ser, né, a gente falar sobre envelhecer, e de repente eu estava na minha casa. E foi muito assustador, porque, assim, como eu disse, minha mãe era esse colosso, essa pessoa que falava e se colocava, e de repente ela ficava o dia inteiro, eu quero ir para a cama. Eu falei, mãe, vamos para a sala, vamos conversar. Você sempre foi, eu quero ir para a cama. E quando ela ia para a sala, ela fechava os olhos. Ela não me olhava. Então foi uma coisa bastante assustadora. De alguma forma, promissor ver que uma intervenção adequada, ela já está tomando a medicação, inclusive porque foi constatado que ela estava com depressão, que é uma coisa que muitas vezes as pessoas não percebem na pessoa idosa, acham simplesmente que ela está com um problema cognitivo. Minha mãe estava com depressão por diversos fatores. Não tem como a gente saber, né? Assim, a idade, a falta de vitalidade que ela sente, enfim, disso tudo, e a falta de memória, que aí não é função executiva. Eu tirei foto de todos os seus cards, porque eu agora realmente eu tenho no meu escritório alguns casos de curatela de pessoas idosas, e agora eu tenho na minha mãe, inclusive aí a questão da procuração. Ela precisou vender um imóvel, aí como vamos fazer? Vamos entrar com a curatela, vamos fazer procuração? E aí, por sorte, o meu marido, ele tem um
um primo dele muito próximo, que é daquele cartório Vanpré. E ele falou assim, eu vou pessoalmente recolher com vocês E ele falou assim, olha, Camila, é porque eu tô vendo aqui, eu tô vendo você, eu conheço o Luiz Carlos, que é o meu marido, mas assim, se você fosse com a sua mãe num cartório normal, com esse rosto todo roxo, ninguém ia lavrar essa procuração. Porque a gente sabe da sua honestidade, que você não está ali falando, mas... E realmente, ela não queria sair de casa, porque bateu bem aqui, e aquele sangue vai descendo, e fica uma coisa bem impressionante, né? Enfim, então, quando eu me vi com esse tema hoje, e eu até pedi para o Dr. Belisário para eu poder falar no final, por quê? Porque para mim me pareceu... Vou usar uma palavra agora que eu adoro. Alvissaieiro. Tudo isso que eu ouvi. Por quê? Porque envelhecer com direitos e autocuratela é pensar e se organizar para que isso aconteça antes. A gente tem um tabu de falar sobre isso, mas autocuratela hoje é preparar para você ter uma velhice com dignidade, para que o filho que seja, ou aquele que você sente realmente que cuida de você e que gosta de você, seja aquela pessoa responsável, e não aquele, de repente, que teve sempre... querendo ver o patrimônio, e aí é o primeiro a aparecer ali para poder que isso, às vezes entra com o processo de curatela, de interdição contra o pai, né? Então, como é que a gente muda aqui? É aqui. Então, a curatela, para ela deixar de ser apenas uma resposta judicial tardia, a autocuratela para a pessoa idosa, ela passa a ser uma resposta a dialogar com a vontade previamente manifestada pela pessoa. Então, eu acho assim que a gente, quando fala em pessoa com mais de 60 anos, com quase 70, eu, por exemplo, estou com 52. Eu penso, de repente, fazer com uns 70 e poucos minha autocuratela. Por quê? Porque a autocuratela, ela não é propriamente a instituição da interdição. Ela é uma manifestação de vontade qualificada. Por quê? Porque ela é feita no cartório, você já manifesta as pessoas que você gostaria que tivessem... te apoiando no momento em que faltar a cognição. Então, dentro de toda a sua capacidade cognitiva atual, você escolhe essa pessoa. E isso é muito poderoso. Por quê? Porque num processo de interdição que não há uma manifestação qualificada de vontade antes, vai depender do juiz, vai depender do advogado, que o irmão, mais às vezes, economicamente poderoso, pode poder contratar, e que aquele irmão que de repente seria aquele que cuidaria mais não tem recursos, e numa situação dessa a própria pessoa sente que ela está exercendo a vontade. O que acontece? O que eu sinto do que eu converso com os meus clientes, que tenho clientes de curatela mesmo, que aí é o filho que busca falar, olha, minha mãe já está numa instituição de longa permanência e a gente precisa vender o imóvel, e agora me disseram que eu preciso de uma curatela. A senhora faz a curatela dela? Para quem? Vocês são 5 irmãos, como que vai funcionar isso? É muito difícil para o advogado também que recebe esse pleito, porque a gente sabe da nossa responsabilidade de repente, estar compactuando, às vezes, com uma situação que você não sabe exatamente até que ponto é benéfica para aquela pessoa, né? Então, eu penso que a autocuratela, eu até coloquei aqui, a gente tem umas discussões jurídicas, que é o seguinte: o artigo 1768 do Código Civil falava que o processo para definir a curatela pode ser feito pela própria pessoa. E essa foi uma inovação sensacional. Porém, vejam vocês, com a entrada do Código de Processo Civil de 2015 e o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é o que eu trouxe, que é o 13.148 de 2015, a gente teve uma confluência das duas. E há muitas pessoas que dizem que, na verdade, esse artigo estava revogado. Eu trouxe aqui um estudo, uma colocação do Carreira Alvim, falando que ele entende que é ao contrário, que repristinou. E penso que o que eu vou trazer para vocês agora, que é a resolução recente do CNJ, que é de 2026, mostra que realmente repristinou, que a gente continua, de fato, essa revogação, na verdade, foi uma revogação imprópria, porque trouxe um elemento novo para a legislação, tanto da pessoa com deficiência, como também da pessoa idosa, que legitima a própria pessoa a estipular a curatela dela. Então, aqui, vou colocar para vocês, que é justamente o CNJ, ele tem duas resoluções, a 206 de 2025 e a de 215 de 2026. E essa fala que agora a pessoa... plena das suas capacidades mentais, com cognitivo completamente
preservado, pode ir ao cartório. No cartório ela vai lavrar não é a curatela, ela vai manifestar a intenção de que quando houver a curatela, ela quer essa determinada pessoa. E aí a gente tem isso aqui que é muito importante, que é a Central Notarial de Serviços Compartilhados. E ela vai indexar e localizar para evitar que a vontade declarada fique invisível. Por quê? Quando eventualmente for entrar um processo judicial mesmo de curatela, o juízo vai fazer a consulta no Senesesc e vai verificar se houve alguma manifestação prévia. Por isso que é tão importante, eu acho que num momento como esse, num evento como esse, a gente falar e divulgar essa possibilidade. Porque às vezes a pessoa fez a manifestação de vontade dela e às vezes, quando vai efetivamente acontecer a curatela, por exemplo, quando um cliente meu perguntar, preciso fazer a curatela da minha mãe para poder vender o imóvel. No momento em que o juiz for fazer, embora eu tenha indicando determinada pessoa que foi a que me procurou, que me contratou, ele vai verificar. E se ele descobrir que lá, de repente, tinha uma outra pessoa, tinha a segunda esposa dele, que ele preferia que fosse ao invés dos filhos, porque também temos esses conflitos às vezes. Então, essa novidade que o CNJ traz para a gente, primeiro, revalida aquele artigo que diz que a autocuratela não tá revogada por uma questão simplesmente temporal do artigo do Código Civil, porque se o CNJ está em 2026 falando sobre isso e mantendo a questão da autocuratela, significa que reconheceu tacitamente a repristinação. Então, por um lado, a gente tem que o artigo 1768 do Código Civil, ele, a despeito da revogação expressa do 1072 do CPC, ele, na verdade, continua sim, e que a autocuratela é uma possibilidade mais do que isso. Eu acho que esse seria assim, meu conforto sair daqui hoje, se ficar claro e se a gente puder divulgar isso mais e mais e mais. Façam, tenham cuidado, os médicos. Faz a sua autocuratela, vai lá no cartório, é um processo relativamente simples e a gente sabe que questões notariais, quando a pessoa tem uma vulnerabilidade financeira, inclusive são gratuitos. Então, esse aqui é um caso, por exemplo, que o CNJ fala, que a pessoa pode ter o registro notarial, se ela provar a vulnerabilidade financeira, registrado, assim como a certidão de nascimento, hoje em dia também é gratuita. Então, façam isso, porque a gente não sabe o dia de amanhã. E assim, é muito... Eu digo pela experiência da minha mãe, por isso que eu trouxe toda essa história no começo, porque foi muito rápido. Ela estava perfeita, tomou um tombo, ia ao banheiro na suíte dela. Não, vou dar um pulo. Não pus o chinelo, o chão estava meio molhado, escorregou e pronto. De repente, em 2 meses, a gente teve uma revolução dentro da nossa família. Por sorte, o meu irmão resolveu ir morar com ela. Ele está divorciado, está numa outra situação, mas é isso. Quem que é a pessoa que vai cuidar? Porque colocar numa instituição de longa permanência, talvez um dia eu precise, mas não é o meu desejo agora. E ao mesmo tempo eu tenho 2 filhos, eu tenho um marido, eu tenho minha carreira, então assim, é realmente uma falta de preparo. Como o Dr. Milton colocou, no Japão já existe todo um preparo muito mais social até, né? Primeiro que os idosos são muito mais reverenciados. Aqui muitas vezes eles são desprezados, ele vira o ele, como a Muna Zen colocou bem. Ele. Deixa de ser uma pessoa, deixa de ser um ser e... Mais do que isso, muitas vezes é utilizado para somente financeiros, né? Então, diante disso, a autocuratela, e quando nós fizemos a reunião de direitos humanos, eu falei, eu gostaria muito de falar de autocuratela, eu acho que ela é pouco conhecida, é um instituto muito pouco conhecido e tão importante para a gente que está caminhando para uma sociedade que cada dia mais vai viver mais. E nada melhor do que a própria pessoa falar quem eu quero que vá substituir minha vontade, porque vai chegar uma hora que vai acontecer substituição da vontade. Geralmente as pessoas falam, o curador é um apoiador da vontade que não está qualificada, começou a ter alguma degradação do sistema cognitivo, mas tem uma hora que vai cair mesmo e vai se substituir. Quem é a pessoa que você gostaria de fazer isso? Quem é aquele filho? Ou quem é aquela... Quem é o amigo? A autocuratela não é só de familiar. Você pode colocar uma amiga sua que você fala, essa pessoa aqui, ela sabe quem eu sou. Ela respeita quem eu sou. Eu não quero que um filho meu, venha agora
dizer como é que tem que ser a vida. Então, isso tudo é tão importante e eu acho que, infelizmente, no nosso direito a gente está divulgando pouco a autocuratela. Não sei se os senhores já tinham ouvido falar dela, se não conheciam. Eu tinha, por conta das pessoas com deficiência, porque é um instituto que a gente usa também. E quando eu vi que o CNJ, agora em 2026, fez essa nova resolução aqui, eu achei que era muito oportuno trazer para vocês que até o CNJ está olhando para isso. E mais, não adianta olhar e não criar uma política pública efetiva. No momento em que existe o CNSESC, que o juiz é obrigado a consultá-lo, aí a gente fechou a equação. Então, a pessoa manifestou a vontade e quando um dia houver a curatela, ela tem a garantia, porque até então a gente não tinha isso. A pessoa tinha que juntar a certidão e aí, para essa certidão sumir, não precisa muito. Então, agora, com essa segurança, a pessoa sabe que o dia que, de repente, faltar a cognição para ela, um filho, um primo, alguém resolver fazer uma curatela, o CNSESC vai protegê-la, no sentido de que vai dizer, não, ela já esteve aqui há 20 anos atrás dizendo quem ela queria. E é bom também porque a autocuratela você não precisa denominar um. Você pode indicar uma ordem de preferência, porque também fazendo um pedido, uma declaração de vontade qualificada com uma autocuratela. Hoje, eu tenho algumas pessoas que eu posso imaginar, mas essas pessoas podem vir a faltar, podem falecer, enfim, pode acontecer alguma coisa. Então, é possível fazer um rol, uma lista. Pode declinar também, doutora? Como assim? Se revogar? Eu já ouvi uma senhora idosa e ela tem a curatela da tia. No mercado, ela falou, menina, fiquei tão ocupada, então de renda, depois a curatela da minha tia, tive que juntar tanto documento, 763 documentos. Ela é jornalista. Ela quis declinar. Ela tomou para si. Ah, tomou para si. Mas o jeito que o delegado colocou, deve ter filho que se não tem patrimônio, não, muito obrigado, não quero. Sim, você não é obrigado a... Não, aí a ordem é interessante porque pode ter. Sim, também, exato, se alguém declinar, exatamente. A outra não é consultado, né? Não, você não, às vezes, inclusive, não é... O ideal seria que ser combinado, né? Mas, de repente, a pessoa falar, não vou só te falar. E outra coisa também, como é um assunto que é um assunto tabu no nosso país, o envelhecimento, as pessoas antigamente não tinham, de repente, a Dona Benta ali contando histórias no Monteiro Lobato, mas era um personagem, né? Uma pessoa idosa que ficava lá sentada e conversando com os netos, mas a gente não tem esse costume. E por conta disso, muitas vezes, quando vai se falar sobre isso, as próprias pessoas da família falam, não, deixa isso pra lá, isso não é assunto pra gente agora. Então, muitas vezes, a pessoa pode fazer essa manifestação independentemente da família estar sabendo. Né? Fala assim, olha, eu sei que você não quer saber, mas eu só estou te avisando que eu já coloquei teu nome lá, tá? Não é obrigatório, claro que não, né? Como você falou, pode declinar, mas eu acho um instituto bem interessante e que nos próximos anos tende a ganhar força, para a gente poder realmente já ir planejando esse futuro e não ficar, eu também penso para o juiz a dificuldade que deve ser, você tá lá no seu gabinete e recebe uma petição fria dizendo, olha, eu sou o melhor cuidador do meu pai. As pessoas partem da boa fé, né? Deve ser, se veio aqui, contratou um advogado. Então, assim, manifestar essa vontade, inclusive, ajuda a vida do juiz. Ok, não fui aqui no Senesc, já tem. É tal pessoa, pronto, homologa e acabou. Vai, de certa forma, acelerar o processo judicial, porque o processo de curatela, gente, demora às vezes 3, 4 anos. Sai a curatela provisória para resolver aqueles problemas do dia a dia, mas aí vai para a perícia no IMESC. O IMESC não tem gente suficiente para fazer perícia, aí contrata, e aí então tem que fazer o pagamento antecipado do perito. Olha, não é uma coisa simples. Então, podemos simplificar, e acho que a autocuratela é esse caminho. Então, era isso. Obrigada. Eu encerro? Vou fazer que nem você, tá? Aqui. Presidente, depois o senhor encerra, foi um riquíssimo debate. Nós aprendemos que não há mais velhos, há idosos inquietos. Gosta? Essa eu escutei. E eu queria agradecer uma vez mais a brilhante iniciativa do nosso presidente da Comissão de Direitos Humanos, Dr. Belisário, que mais uma vez, eu sei, mas
o senhor é um presidente inquieto também, não é? Então, e essa inquietude mostra que nós estamos efetivamente no caminho certo. A Comissão de Direitos Humanos, quem tem acompanhado aí, tem feito, até nós estávamos comentando na diretoria, na reunião de diretoria, eu até saí pensando, é uma abordagem multidisciplinar. Na verdade, é tudo jurídico, não é? É o que o estudante de direito, o profissional do direito tem que saber, não é? Discutimos feminicídio, discutimos bullying, discutimos envelhecer ou direito na verdade, é o direito de envelhecer com direitos, não é? E eu só tenho a agradecer uma vez mais esta abordagem e essa iniciativa, lembrando que a nossa missão institucional, como foi falado aqui pela doutora Muna, é justamente divulgar isso o máximo que a gente conseguir. Então, agradeço também a sua expressão, a sua dedicação, agradecer ao diretor Luiz Antônio por estar aqui representando a diretoria, o conselho, o Dr. Milton, que eu cheguei na exposição, que nos trouxe aí uma amostragem, um pouquinho da amostragem do trabalho, das dificuldades, das agruras que ele sofre no dia a dia. Também o Dr. Lucas, não é, pela exposição. O Dr. Lucas, que trouxe a questão da saúde e o microsistema da saúde, a dificuldade do próprio exercício da profissão, muitas vezes, em enfrentar esses temas. E eu queria registrar também a presença da professora Débora Gozo, que tem uma pós-graduação, mestrado, estrito sensu, mestrado e doutorado, voltada exclusivamente ao direito das pessoas idosas, não é? Numa abordagem, eu venho do direito civil, sou um singelo estudante de direito civil, não é? Como eu estava comentando para a professora Camila. E hoje nós temos... O tema do idoso é um tema multifacetado, e essa conversa que nós tivemos aqui mostrou bem isso. Nós temos os problemas previdenciários, problemas penais, o problema social, família, mas fundamentalmente pensar na pessoa com idade avançada é pensar o dia a dia das pessoas e pensar a evolução do ser humano como pessoa. E hoje o direito civil tem evoluído justamente para encarar esta perspectiva a partir desta tônica. Nós aprendemos o direito civil para saber quem é dono do quê, quem fica com o quê, e aí não é nenhuma crítica. A própria curatela é pensada para a proteção patrimonial, e isto é um problema que as engrenagens não se encaixam. Então, o primeiro passo que nós temos insistido, né, professora Débora, é mostrar que ao estudar o direito privado, o direito das pessoas, nós temos uma perspectiva patrimonial, ela tem que ser zelada com os instrumentos clássicos do direito privado, mas há um direito existencial. Existencial que tem que ser manifestado e preservado a partir do exercício da autonomia privada, da autonomia da vontade do cidadão. Porque o nosso direito civil tem um dogma de não aceitar, muitas vezes, ou ter dificuldades para trazer instrumentos clássicos a essa perspectiva existencial. Veja, por que a partir dos 60 anos o regime tem que ser de separação obrigatória? Eu sei o que eu estou fazendo. Não, nós temos que te proteger, não é? Você já não tem a mínima condição de gerenciar o seu patrimônio. E a senhora deu o exemplo aqui de uma geração centenária. Então veja, nós temos hoje uma perspectiva do direito privado ainda lá voltada para resolver problemas do Tício versus o Caio, não é? Aonde que se a manga cai no vizinho, a propriedade é do vizinho, etc e tal. Regime de bens, por exemplo, quem fica com o quê? E quando morrer, quem vai ser dono do quê?
Então, essas diretivas existenciais, eu prefiro essa expressão, elas precisam entrar com força no nosso ordenamento jurídico. São negócios jurídicos de conteúdo existencial em que a pessoa idosa tem os direitos, a partir da Constituição Federal, mesmo o direito da felicidade, direitos humanos, enfim, tratados internacionais, de gerenciar a sua vida como melhor lhe aprouver. Então, quando a gente pega algumas reflexões, não é o direito, na verdade, não é o direito do idoso, não é? É o direito de envelhecer e ter toda a tutela jurídica, todo o plano do ordenamento jurídico te atendendo. Então, o que eu proponho, quando você falou da autocuratela, já não se encaixa mais quando a gente pensa num instituto formatado para cuidar do patrimônio de uma pessoa incapacitada, pensar na mesma estrutura clássica, para que se prestigie a vontade do idoso, para que efetivamente tenha alguém da sua confiança para cuidar da sua vida, para compartilhar decisões. Porque se a gente usar os instrumentos da curatela, nós vamos ter problema. Eu já tive um caso, por exemplo, na área da saúde, aquela baita dificuldade quando tem diretivas antecipadas de vontade, né? A mãe do sujeito não queria determinado tratamento e a companheira queria um outro tratamento. O médico não é dono do cartório, né? Cadê o documento, né? Aí pergunta para o jurídico, fala, quem que eu acompanho? Veja, problemas de doação de órgãos também. Qualquer resquício, o que o médico faz? Não doa. E a pessoa falou, eu quero doar os meus órgãos. Então nós temos todo um mecanismo arcaico que precisa ser sofisticado a partir destes debates, a partir do momento em que nós encaramos que a pessoa com idade avançada plenamente capaz, dotada do direito de ser feliz, nós partimos de uma outra premissa. Nós partimos de uma premissa que, efetivamente, a sua tutela, todo o arcabouço jurídico tem que ser para atendê-lo. Veja, é uma situação diferente do menor de idade, não é? Que não tem capacidade, vamos dizer assim, está em fase de desenvolvimento e mesmo assim tem direitos de manifestação, não é? Inclusive na área da saúde. O menor tem que ser ouvido, não é? Inclusive para saber se ele está sentindo dor, não é, doutor? Não é? Eu já tive um caso também na área da saúde, caso emblemático, Testemunho de Jeová, né? Não quero, a família não queria submeter a transfusão de sangue, e a criança, o adolescente, 11 anos ou 12, não me lembro, queria, falou, não aguento mais. O que você faz? Este é um caso difícil. Então, quer dizer, a nossa ideia de capacidade para gerenciar patrimônio já não mais encaixa para áreas em que o conteúdo existencial é proeminente. O idoso, a criança, a saúde, a existencialidade. Então, quando, Dr. Belisário, nós promovemos esses debates, eu fico institucionalmente e pessoalmente realizado, porque nós precisamos mudar o paradigma, efetivamente. Porque se a gente não mudar o paradigma, e veja, o projeto do Código Civil quer manter tudo igual. Não é? O problema do CNJ tentar correr atrás vamos dizer assim, uma iniciativa louvável. Não é? É um alento, mas se nós não adotarmos essa premissa de que os institutos clássicos voltados à proteção do patrimônio não se encaixam para o direito de ser feliz da pessoa idosa, nós não caminhamos na mais importante seara do ser humano, que é o dia a dia da pessoa, o direito civil, o direito privado.
Então, com isso, eu devolvo a palavra ao verdadeiro presidente, né? Agradecendo a todos pela presença. Isso será divulgado e espero que ao final, né, nós tenhamos toda a coletânea, né, de publicações / vídeos para que possamos fazer uma grande política pública nesse sentido. Dr. Belisário, devolvo a palavra a Vossa Excelência. Muito obrigado a todos. Doutor Diogo fala com a autoridade de ser presidente, mas também de ser conferencista. Todas as palestras da Comissão de Direitos Humanos, ele conclui como se tivesse combinado o tema, ele dá o fecho de ouro. Então o fecho de ouro já foi dado, mas o fecho vai ser dado por mim, que tenho 77 anos, sou um idoso inquieto, combati o bom combate e vou tentar continuar combatendo, e ainda aprendo, ainda tenho o direito de aprender. Aprendi com você, com o que você falou, aprendi com você, e com você, e com você também. Tudo o que vocês falaram entra e se transforma num caldo que vai motivar a minha vida daqui para frente. E vai ser assim com todos vocês e com todos que nos estão vendo, embora não presentes. Aprendi com a Camila sempre. E aprendi muito. Diogo, sempre aprendo com você. Então, vamos tentar fazer do direito a envelhecer bem um direito de ser feliz. Obrigado. E concluímos antes do meio-dia. Esse é o sucesso total.